um monte de informação que a gente vai ter hoje nessa Masterclass, a gente aprender a desinflamar o lipedema, para vocês terem mais saúde, mais qualidade de vida, né, melhora dos sintomas. Então, o pessoal do Instagram ali também entrando e dando boa noite. Todas muito bem-vindas, né? Então, para me apresentar um pouquinho, para quem ainda não me conhece, eu sou a Paula Zubialri, sou nutricionista formada desde 2010, então tenho mais de 15 anos aí de experiência no consultório, atendimento de um volume maior com mulheres, então me especializei em saúde da mulher, sou especializada em nutrição de precisão, e atualmente estou fazendo meu doutorado com lipedema. Então, estou mergulhada, né, no lipedema já há alguns anos, tenho estudado cada dia, né, um pouco mais. É uma ciência ainda nova. A gente teve a classificação, que é o CID, né, o lipedema ganhou um número de classificação de doença muito recentemente, 2022. Depois disso que a gente teve um aumento muito grande, né, nos estudos, nas pesquisas, e por isso que se tem falado tanto, né, sobre a questão do lipedema. Então, esse é um pouquinho, né, da minha vivência aí como nutricionista, e hoje o que é o nosso grande objetivo, né, com essa Masterclass? É vocês entenderem por que não consegue desinflamar o lipedema, por que precisa ser feito de diferente, né, e o que eu faço certo e nada muda e não consigo ter resultado. Por que isso acontece? Então, esses vão ser os grandes ensinamentos da nosso encontro hoje. O que eu quero que vocês entendam, né? Entender que esse corpo é diferente, que a resposta, né, em relação ao lipedema é diferente. Vocês precisam entender o que está travando os resultados, né, e aprender o que realmente funciona. E vão conhecer, né, um caminho para desinflamar esse lipedema, que eu vou apresentar para vocês em 8 semanas, né, que lá no finalzinho dessa nossa Masterclass eu vou falar, né, sobre esse caminho de 8 semanas. O que eu descobri ao longo desses 15 anos de consultório, né? Eu sei que muita gente aqui já tem uma longa história, né, em relação ao lipedema, e pode achar que é algo bom demais, ou que parece verdade demais, em 8 semanas a gente ter melhora, né? Mas o que eu observo, né, das mulheres com lipedema é que elas se esforçam muito. A maioria está seguindo estratégias que não são adequadas para o lipedema, né? E aí o corpo não vai responder como esperado quando esse tratamento não for direcionado para essa mulher, para o lipedema, né? E aí os resultados não aparecem, e aí vem aquela frustração, vem a culpa, né? A pessoa fica chateada ali por se esforçar tanto. Então, hoje eu quero falar para vocês que o problema não é com vocês. É como se a gente tirasse um peso aqui dos ombros, né, numa carga muito grande, uma culpa muito grande em relação ao lipedema, e que não é a culpa. Tira essa carga, isso não te pertence, né? Então a gente muda a estratégia, né, e o resultado também vai mudar, esse resultado também vai vir junto. Aqui eu trago alguns relatos lá do Google, né? Quem quiser entrar lá para ver alguns depoimentos de algumas pacientes que eu já acompanhei, mostrando que, né, consegui mostrar esse melhor caminho para elas conseguiram ter ótimos resultados, felizes com esses resultados, né? E tendo resultados excelentes. Mas duas pacientes aqui que eu acompanhei por algum período, tendo um resultado incrível ali em relação ao emagrecimento. Então, o que eu quero trazer com isso é mostrar para vocês que é possível melhorar, que é possível ter mais qualidade de vida, que é possível ter melhora de sintoma, desde que a gente, né, entenda essa estratégia correta e consiga colocar em prática, né? Eu vou mostrar um vídeo para vocês da Karine, tá? Eu me chamo Karine Sobreiro, eu tenho 39 anos, eu participei do programa de 21 dias da doutora Paula. Eu vim dar meu depoimento, dizer como eu me senti, já na primeira semana, eu já senti minhas pernas desencharem, né, aquele cansaço, aquele peso que eu tinha nas pernas, eles foram desaparecendo aos poucos. Fui me sentindo mais disposta, mais animada, o que fez eu continuar também engajada no projeto. Antes eu tinha 3 centímetros de diferença entre as pernas, né, de uma perna para outra. Hoje tenho apenas 1 centímetro de diferença nesse inchaço do lipedema, o que já me deixa extremamente feliz, porque era uma coisa que me incomodava esteticamente demais. Então elas estando quase iguais já me deixa muito, muito, muito contente. Eu não senti fome durante o programa, a dieta conseguiu, enfim, suprir todas as necessidades que eu tinha de fome, assim, né, não senti fome entre as refeições, muitas vezes até nem conseguia comer tudo que tinha no prato, que sempre dava a preferência, vamos dizer assim, para comer as proteínas, né? E servia sempre a quantidade ali desejada, mas geralmente até sobravam, enfim, os vegetais, porque eu não conseguia mais comer, estava bem satisfeita. Então eu vim dar meu relato para vocês, estou, né, e fui muito contente durante o desafio, e agora sigo com o meu planejamento, atividade física, drenagem linfática, entre outras coisas, e continuo no foco. Eu quero contar uma história, né? Uma história que começou lá em 2015, um pouquinho antes, né? Eu trabalhava no hospital de noite, trabalhava no consultório de dia, e na época fazia mestrado. E ao longo desse período eu ganhei mais ou menos 10 quilos. Ganhei esse peso, tive alterações na minha glicose, tive alterações na minha tireoide e tava com uma qualidade de vida muito ruim, né? Porque eu trabalhava noite e dia e não tava me exercitando na época, né? Até que aconteceu uma circunstância lá na minha vida de muito estresse e que eu decidi que não funcionava mais a noite pra mim, que eu tinha que, né, ajustar a minha rotina. E eu saí da noite, fiquei trabalhando só no período do dia e decidi começar a correr. A corrida, ela veio pra me ajudar, né, nesse processo de emagrecimento, de melhora de saúde, porque
Eu tinha, né, ficado um bom período ali trabalhando de noite, então a minha saúde ficou bem desafiadora naquela época. E se eu não mudasse algo, né, eu ia ter consequências piores. Comecei a correr, me dediquei muito à corrida, né? Comecei a aumentar a quilometragem, então a gente sempre começa ali com 3 quilômetros, 5 quilômetros, e cheguei até os 21 quilômetros, que é essa foto aí que vocês estão vendo, que foi em 2016, finalzinho de 2016. E nessa época eu corria ali em torno de 30, 40 quilômetros por semana, né? Para fazer o treinamento ali da meia maratona, era uma carga, um volume de corrida muito grande, além da corrida. Eu fazia treino de fortalecimento, que é importante, né, para a corrida. E também dieta, né? Organizei a dieta, fiz uma restrição mais importante, porque eu queria ajustar, e fiz uma restrição mais focada em controle de carboidrato, porque eu já estava tendo um desajuste ali na minha glicose, então, para mim era importante, né, já dar uma reduzida na questão do carboidrato. E aí, emagreci ao longo desse um ano aí, eliminei todo o peso ali que eu tinha ganhado durante esse período trabalhando de noite, e a gente sempre almeja essa melhora também da pele, do aspecto da perna, né, e aí, quando eu vi algumas fotos, né, na maratona, na meia maratona, né, quando essa aí eu não dá pra ver tanto e eu não consegui resgatar essas fotos mais antigas pra trazer pra vocês. Mas eu continuava vendo a celulite na parte da frente da coxa, na época, né? Achando que era celulite, uma celulite mais dura, mais fibrosa. Tinha muita dor, eu tinha muito desconforto na perna, né? Escutei muitas vezes, era canelite, mas era uma dor desproporcional, né? E nunca melhorou ao longo de todo o período que eu corri, né? Eu corri por mais ou menos uns 6 anos, assim, nessa velocidade, nesse volume grande. E aquela dor não desaparecia, eu não podia às vezes encostar direito na perna, que ela doía muito, tinha muito desconforto. Treino de fortalecimento, principalmente treino de posterior, aí também vocês comentem, eu vi que vocês botaram ali dos sintomas, né, que também perna pesada, perna dolorida, cansaço e sensibilidade, roxinho nas pernas, né, o acúmulo de gordura desproporcional, que são todos os sinais e sintomas, né, do lipedema. E aí comentem aí pra mim, quem que observa também, quando vai fazer o treino de fortalecimento, treino de musculação, principalmente de perna, né, de posterior de perna, se não fica com esse tempo de recuperação muito grande, se não demora muito tempo pra se recuperar, né, tem uma dor, né, acima da média. Então, fez 2 amigas ali junto à academia, uma tem lipedema e outra não. A que tem lipedema demora 7, 8 dias pra recuperar, e a que não tem 2, 3 dias tá bem, né, então é mais ou menos dessa forma. E aí a gente só tem a tendência de achar que precisa aumentar a carga, que precisa fazer mais, que precisa fazer melhor, porque essa perna não tá melhorando. E não é bem assim. A gente vai ver ao longo dessa aula, né, o que são as estratégias que a gente pode melhorar. Eu quero, então, tirar de vocês esse peso, né, essa carga, né, que é apenas esforço, é falta de esforço, o lipedema. E isso, às vezes, a gente escuta até de profissionais da saúde, até do médico ali que diagnosticou, vai lá, tem o diagnóstico do lipedema, e aí, depois... O que faz, né? Como é que eu organizo a minha dieta? Ou por muitas vezes, se tem um excesso de peso, a primeira indicação, tem que emagrecer, tem que emagrecer. Tá, mas o que mais eu posso fazer, né, pra melhorar esse lipedema? E o cuidado que a gente tem que ter aqui é também para não entrar num padrão de autossabotagem, que é do padrão do perfeccionista, que é do fazer tudo ou fazer nada. Ou eu faço uma dieta 100% ou eu não faço dieta alguma. Ou eu treino 7 vezes na semana, ou eu não treino dia algum, né? Então, muitas mulheres que eu atendo também têm esse padrão muito forte. E esse padrão de autossabotagem, ele vai afetar a tua constância, ele vai afetar o teu longo prazo. E como a gente fala de uma doença crônica, o lipedema é uma doença crônica, a gente tem que tratar dele sempre. Então, eu não posso deixar esse padrão de autossabotagem me sabotar. Porque se tu te dedicar ali, ó, 1000% em um dia e no outro dia não fazer nada, não adianta. A gente quer consistência nesse processo. E pra gente crescer nesse processo, a gente precisa começar. A gente começar, a gente vai se preparar, a gente vai cada vez cuidar mais, a gente vai crescer, a gente vai evoluir, e é com paciência e constância nesse processo. Então, não é do dia pra noite que a gente tem essa melhora no lipedema, mas a gente consegue ter resultados muito bons em um curto espaço de tempo, principalmente em relação a sintomas, quando a gente começa com a estratégia certa, né, com a estratégia correta. Então, deixa eu mostrar pra vocês mais um depoimento aqui. Oi, meu nome é Thaís, eu tenho 45 anos e tenho um diagnóstico de Só me lipedema confirmem por volta de se 2 estão anos. escutando. Até chegar a um diagnóstico, muito eu tratei o lipedema como uma celulite, né? Onde me falavam sempre que era uma celulite mais fibrosa. Mas eu sempre procurei mais tratamentos estéticos, pela visibilidade que ela tinha nas minhas pernas. Eu sempre tive muita dificuldade de expor as minhas pernas. Sintomas, quando eu era mais jovem, eu não tinha quase. Com o passar da idade, chegando ali por volta dos 40, 42 anos, começou a ter os sintomas que o lipedema nos traz, que é aquela sensação de peso nas pernas, né? Sentir aquela sensação de dor. E o meu braço também começou a ficar mais visível, aquelas gordurinhas. Com tudo isso, né? Eu encontrei a Paula, nutricionista, que é especialista na área, e ela me convidou a participar de um grupo, né? Onde ela fazia orientações nutricionais para reduzir os sintomas do lipedema. E eu entrei, né? E o que eu percebi, assim, o meu relato dos 10 primeiros dias fazendo uma dieta mais anti-inflamatória, com a mudança dos hábitos, né? Inclusive, eu não falei, né? Que a hidratação era muito importante, né? Nas orientações. Então, o cansaço nas pernas reduziu bastante. Então, acho que é sim, né? Buscar a orientação nutricional
quem tem esse diagnóstico, ele é muito importante e precisa fazer um acompanhamento com um profissional que saiba fazer isso, acompanhar, que nem sempre é a perda de peso o importante, né? Junto com a orientação da Paula, eu fui dar uma estudada na questão de o treino ideal para o lipedema. Então eu também mudei o treino, eu sempre gostei de treinos mais impactantes, como crossfit, funcional, e eu vi que tem que ter um cuidado também com a questão da maneira de treinar, tá? Então é isso que eu tenho meu relato para trazer de hoje, né? Um relato importante para quem é portador de lipedema. Então, mais um relato, ela traz também a questão, né, do fator idade, que quando a gente é jovem, por muitas vezes não tem sintoma, só tem aquela característica ali da celulite mais fibrosa na parte da frente da coxa. Quando a gente olha para uma celulite na parte da frente da coxa, a gente já desconfia de lipedema. Pensando na parte hormonal da mulher, é muito comum ter celulite, né, na parte da posterior ali da coxa. Mas na parte da frente não é tão comum, aí a gente já fica já, né, isso aí pode ser, tem características ali de lipedema, né. E vou trazer para vocês agora alguns erros que são comuns, né, no processo de cuidado do lipedema, que a maioria das pacientes fazem, e estratégias muitas vezes que não funcionam, mesmo se dedicando ali, colocando esforço, colocando disciplina, não consegue, né, ter o resultado que gostaria. O primeiro erro, que mais acontece com muita frequência, é começar apenas no emagrecimento. Então, que nem a gente falou, né, fui lá no médico, tive o meu diagnóstico, e aí solicitam, né, normalmente a indicação é emagreça. Aí você começa, né, a cortar caloria, a passar fome, fazer cada vez uma dieta mais restritiva. E aí, nesse sentido, só vai piorando os sintomas. A gente não consegue ter uma melhora de sintoma, né? A gente até consegue aquela mulher emagrecer, mas não consegue melhorar sintoma, a perna continua pesada, a perna continua inchada. E aí, o que isso gera, né? Estresse, frustração, mais inchaço, porque também a gente vai falar da relação de estresse e inchaço, que é uma relação muito forte, né? Então, esse é um erro muito comum, a gente não pode começar, né, focando apenas no emagrecimento. Depois a gente vai falar, né, no que a gente precisa focar para melhora desse lipedema. O erro número 2 é a gente tratar apenas sintoma. Então, tenho sensação de peso, vai lá e faz a drenagem linfática com creme, com procedimento. O alívio vem, né, ali no momento que tu faz, mas vai em seguida embora. É como a gente não tratar a causa do fogo. A gente tá só olhando pra fumaça, né, e não tá olhando a causa do fogo. E aí já adianto, a causa do fogo é a inflamação. E como é que a gente controla isso? Vamos vendo ao longo dessa aula. O erro número 3 é acreditar que quanto mais exercício é melhor. Então, lembra que eu falei lá da minha história, lá da corrida? O que eu fiz pra tentar melhorar, né? Eu coloquei um monte de corrida na rotina. Eu coloquei treino de força junto, pra quem não tava fazendo nada, né? Então, antes eu estava sedentária e coloquei corrida, coloquei treino de força. Fiz dieta restritiva e não tive melhora no sintoma, né? Emagreci, perdi peso, mas não tive melhora no sintoma. Então, todos esses erros aqui que eu tô mostrando pra vocês, são erros que também eu já fiz, né, que também eu já vivi, e que eu entendi que não foi a melhor estratégia para tratar lipedema, né. Comentem aí pra mim, conforme vocês forem vendo os erros, me digam se vocês já cometeram ou estão cometendo algum deles. A Berenice comentou ali que foi a nutricionista que descobriu o lipedema nela. A gente, como nutricionista, a gente não pode diagnosticar, mas a gente pode identificar todos esses sinais e sintomas e direcionar. Então, hoje eu já tenho algumas médicas que trabalham comigo, né, que são cirurgiões vasculares. Então, quando eu identifico algum sinal e sintoma, eu mando para elas finalizarem esse diagnóstico. Ou quando elas diagnosticam, elas mandam para mim, para eu fazer o acompanhamento, tratamento nutricional. Então, é muito importante, né? Quando a gente fala de lipedema, a gente não trata sozinho, a gente precisa de todo esse cuidado, né? Super importante isso. E aí, não esqueçam de comentar ali os erros, né, se vocês já cometeram, né, de começar ali só focado no emagrecimento, tratar apenas sintoma, achar que mais exercício é melhor, e às vezes não, né, é o exercício estrategicamente. Outro ponto importante, aí eu como nutricionista de precisão, é acreditar que essa genética é destino. Mas a minha mãe tinha, a minha avó tinha, não tem o que fazer, não consigo melhorar, né. A gente sabe hoje na ciência que metade dessa carga é genética e metade dessa carga é epigenética. O que é a epigenética? Ela é os nossos hábitos de vida. Então, a minha dieta, o meu gerenciamento do estresse, a quantidade de horas de sono e qualidade de sono, tudo isso são os meus fatores ambientais. Então, é meio a meio. A gente tem a carga genética, né, que leva a ter o lipedema, mas a gente tem essa carga de ambiente que também é 50%. A genética eu não posso mudar, nasci com ela e vou viver com ela. Mas os fatores ambientais a gente pode. E isso a gente consegue ter um controle muito incrível, né, da doença quando a gente modifica esses fatores ambientais. Então eu sempre trago a comparação, né, dessa parte da genética como se fosse eu plantar uma semente num solo que tá seco e que não tá fértil. Essa semente provavelmente ela não vai nascer, né? Mas se eu planto essa semente num solo que tá bem nutrido, que tá bem hidratado, ela vai florescer de uma forma muito rápida e vai florir e vai dar frutos, né? Então, quando a gente faz o comparativo com a genética, é mais ou menos assim. Eu posso ter um ambiente
desafiador, mas eu posso nutrir, né, aquele solo, eu posso melhorar a qualidade daquele solo, eu posso colocar nutrientes, né, e ele vai ficar propício, né, pro crescimento. Então, não coloquem isso na cabeça, a genética é assim, não tem que fazer. Tem o que fazer, né, tem muito potencial pra gente melhorar, e o tratamento nutricional é a base de tudo isso. Outro erro comum é simplesmente não levar em consideração o intestino. Achar que é apenas as pernas ali, né, a questão, e não levar em consideração todo esse nosso organismo, né. Deixa eu ver se o pessoal botou alguma coisa mais ali. A Berenice botou que fez todos os erros, todos que eu falei ela fez. A Elisa falou que foi o angiologista que diagnosticou. Então, gosto muito de falar sobre intestino e linko isso dentro do lipedema. Por quê? Tem aquela frasezinha, né, que a gente vê em filme, que o que acontece em Vegas fica em Vegas. Quando a gente fala de intestino, ela não é bem assim. Então, o que acontece no intestino não fica só no intestino. E aí eu vou dar um exemplo, né, no eixo, pensando ali no lipedema. O lipedema ele não acontece isoladamente, né? O intestino, o saudável, que seria a fotinho ali, né, a partezinha da esquerda, tem as células íntegras do intestino e umas coladinhas umas nas outras. Quando esse intestino não tá saudável, ele não tá em equilíbrio, ele não está em equilíbrio, ele está em disbiose. Esse termo vocês já devem ter ouvido falar, que hoje está muito forte, né, esse estudo na área, né, do intestino. Quando o intestino, então, não está saudável, está em disbiose, essas células estão mais abertas. A parte interna do intestino não era para ter comunicação com a parte externa ali, que seria a nossa circulação. E se essa célula está mais aberta, ela está tendo uma comunicação dentro do intestino e fora. Então, por exemplo, alguma partícula de vírus ali que era para eu ter mandado embora nas fezes é reabsorvida. E aí, pensando no lipedema, tem uma questão que é super importante, que é o estrogênio. Por que o lipedema acontece, né, basicamente em mulheres? 99% é mulheres. Até existem, né, casos em homens, mas normalmente são homens que têm alguma questão hormonal associada ao excesso de estrogênio. Então, ele é fundamentalmente feminino, justamente pela essa questão do estrogênio. O estrogênio, ele é inativado lá no fígado. Então, é como se o fígado tivesse uma tomadinha lá, que o estrogênio vai lá, desliga ele para mandar embora nas fezes. Se esse intestino não está saudável, esse estrogênio que já foi inativado pelo fígado, chega lá no intestino e o intestino reativa ele. E reativa de uma forma mais estressada, né? Uma forma mais inflamatória. E aí esse estrogênio vai para os tecidos, vai danificar, vai aumentar a inflamação, vai aumentar a retenção, né? Então, por isso a importância do intestino saudável quando a gente fala de lipedema. E outro ponto é a gente identificar as intolerâncias alimentares. Então, essa semana, em um relato bem recente que eu tenho para contar para vocês, atendi uma paciente que era intolerante à lactose de longa data, veio comigo para lipedema e não cuidava da sua intolerância à lactose. Então, estava com muitos sinais assim de inflamação, muito desconforto, tanto no intestino como na questão do lipedema. E só que o que aconteceu, né? Ela teve lá o exame e não foi valorizada aquela intolerância na época. Ah, não, uma intolerânciazinha simples, porque às vezes não tem aquele sintoma clássico intestinal, se a pessoa não tem diarreia, às vezes não considera como intolerante, né? Mas às vezes pode ter esses sinais extra-intestinais. Então, um sinal que é bem comum, a intolerância à lactose mal cuidada, a pessoa tem muita dor de cabeça. Às vezes não tem diarreia, não tem sintoma assim tão forte no intestino, mas o que acontece no intestino não fica só no intestino, né? Existe essa comunicação a nível de circulação. Então, constipação, né? Prisão de ventre, isso tem a ver, sim. Então, constipação também piora, né? Não quer dizer que seja desbiose, mas ela piora a qualidade dos micro-organismos ali do nosso intestino. Um ponto importante quando a gente fala de constipação é quando a gente fala também da serotonina. A serotonina ela é produzida no intestino, que é um neurotransmissor do bem-estar, do prazer. E aí, quando esse intestino não tá funcionando bem, tá muito lento, por exemplo, pode ser que a gente não tenha uma produção adequada de serotonina. E aí, o que acontece? Fissura por carboidrato. Aumento do desejo por doce, final do dia. Essa aí, conta aí, me conta nesse chat aí, quem que não tem essa fissurinha de final de dia? Pode ser um desequilíbrio ali nesse intestino. Aí onde a gente alimenta essas células, essas bactérias intestinais de forma com qualidade, a gente melhora, regenera esse intestino, a gente melhora muito até essa fissura, né, por carboidrato e consumo de açúcar. Então, tá aí a importância do intestino quando a gente fala de lipedema, né, melhorar a saúde intestinal, a gente melhora muito os sintomas no lipedema. E agora vamos falar do que é certo, de como é que a gente tem que fazer, então, para melhorar esse lipedema, né. Aí aqui o jogo vai mudar, né? Então não tem milagre, não tem promessa, mas é uma ciência que a gente vai aplicar olhando para o lipedema. Eu sempre gosto de classificar, né, esse cuidado em 3 eixos. Então a gente precisa cuidar do eixo inflamatório, a gente precisa cuidar do eixo circulatório e do eixo hormonal. O que é os sintomas mais de inflamação? Dor. Quem tem muita dor, às vezes é mais sintoma de inflamação. Sintoma de circulação, às vezes é peso na perna, né, a retenção de líquido. E o desequilíbrio hormonal também pode gerar dor e desconforto. Então, a gente precisa olhar para esses 3 eixos, né, e entender de cada corpo o que faz mais sentido para cada uma. Então, por isso que é um processo de autoconhecimento também. E a forma certa, né, para conseguir desinflamar esse lipedema, antes de pensar no emagrecimento, é pensar justamente no desinflamar.
E a gente não desinflama necessariamente comendo menos, passando fome ou cortando tudo. A gente desinflama controlando essa inflamação, reduzindo os picos de glicose quando a gente consome muito carboidrato, fazendo o corpo responder de uma forma diferente. Então, primeiro desinflama, depois emagrece. E aí, isso é uma informação que o consenso brasileiro aí de lipedema traz, que é uma orientação que tem que estar muito clara para as mulheres que têm lipedema, que não pode ter um consumo elevado de carboidrato, alimentos, né, inflamatórios e consumo baixo de proteína. Isso é outra coisa que eu vejo de uma forma muito, muito, muito comum. Muito carboidrato consumindo na dieta e baixo teor de proteína. O que isso acontece? Até para pensar no controle de fome. O carboidrato ele tem uma digestão muito rápida. Então, em 15 minutos, no máximo uma hora e pouquinho, eu já digeri ele. A proteína tem um processo digestório bem mais lento, ela pode demorar até 5 horas para finalizar esse processo de digestão. Então, quando a gente fala de controle de fome, de melhorar a saciedade, a gente precisa ter uma dieta com maior teor de proteína e menor quantidade de carboidrato, para ajudar nesse controle de fome. E aí, trago para vocês esse ciclo aí, que é o ciclo ali da resistência à insulina, que é o comer um carboidrato simples. O que seria um carboidrato simples? Pão, tapioca, bolacha, arroz branco, batata, tudo isso é o carboidrato mais simples. Eu vou ter uma carga de insulina elevada, eu vou aumentar essa minha insulina, eu aumentando essa insulina, eu pioro a parte, né, a cascata inflamatória, eu piorando essa cascata inflamatória, eu vou reter mais líquido lá na minha perna, retendo mais líquido eu vou ter aumento da dor, né? Então, é um ciclo que não termina. Quando a gente olha a célula de gordura do lipedema, uma célula de gordura normal, ela é bem redondinha, lisa. A célula de gordura do lipedema, ela tem células de macrófago, que são células, né, do nosso sistema imune em torno dela. Forma como se fosse uma coroa. E aí, é justamente isso que dá o aspecto nodular, né? Mais que a gente sente na pele, assim, os nódulos. Por isso que retém líquido. Esse líquido fica mais parado entre uma célula e outra. Então, por isso que é importante hidratar bem, né? Por isso que a gente tem que ter outras ferramentas para melhorar essa circulação. Falando em água. Vocês estão assistindo a live aí com água? Quando a gente fala de lipedema, tem que ter hidratação. Hidratação número 1. A forma certa, né, pra gente cuidar olhando pro intestino. Então, o intestino saudável, lembra que eu mostrei aquelas duas células lá, uma que estava mais aberta e a outra que está mais fechadinha? Intestino saudável, melhora a inflamação. Tendo melhora dessa inflamação, eu vou ter menos retenção de líquido, menos inchaço e menos dor. Então, esse que é o nosso grande objetivo, né? E aí, a questão também intestinal vai da gente entender, né, a individualidade de cada corpo, a tolerância de cada corpo, respeitar a sua intolerância, que nem eu dei o exemplo aí da questão da lactose. Se tem intolerância, a gente tem que cuidar dela, senão vai piorar essa saúde intestinal. E não existe, né, protocolo genérico, né, cada corpo vai ter gatilhos diferentes, é importante a gente melhorar esse autoconhecimento nesse sentido, né, o que funciona para uma mulher pode não funcionar para outra, então uma pode ser a questão da lactose, a outra pode ser a questão do glúten, né, existe essa individualidade biológica, né, o mais importante é a gente aprender a entender, ler os sinais do corpo, né, e cada vez compreender melhor como é que se comporta esse lipedema. A questão da atividade física é também a gente fazer o movimento certo, não necessariamente o excesso de atividade física. Coisas com impacto, então uma pessoa que está sedentária e vai fazer uma atividade física de alto impacto, uma corrida, por exemplo, vai piorar a inflamação, não vai melhorar. Então, a gente tem que ter inteligência nessa organização da atividade física. Não quer dizer que não corra. Inclusive, tem alguém tinha entrado aí que é corredora, que eu sei que tem lipedema. Vamos ver se está online aí, me conta. No Instagram ali ou no YouTube. A Elisa perguntou se gostaria de saber se não posso correr. Tá, a questão da corrida, vamos falar dela, né? Não é que não possa, a gente precisa aprender a dosar e saber o seu limite. Aí eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu corria lá, aquela carga muito grande e tinha dor. Aí, ao longo dos anos, eu tive outras lesões, parei, né, de correr por um período por outras lesões que não têm relação com lipedema. E quando eu retomei, aí já com mais informação, já sabendo sobre o lipedema, eu fui sentindo qual que era, né, a intensidade que ficava legal pra mim. Então hoje consigo correr ali 3, 4 quilômetros, 2 vezes na semana e fico bem. Se eu passo disso, eu tenho dor, sabe? Então aí não é um não poder, é identificar até quanto que aquilo ali tá me fazendo bem ou até quanto que aquilo ali tá me inflamando. E é a mesma coisa com treino de força. Tem que fazer treino de força, a gente sabe da importância do fortalecimento, mas se tu exagera na carga, tu vai ter aumento da inflamação e tu vai ter muita dor. Então o sinal mais claro é a dor, né, pra gente ir dosando isso e entendendo isso. Então, não é um não poder, e sim um adaptar àquela situação. Mas para quem está sedentário, o mais inteligente é justamente iniciar uma atividade física de baixo impacto, né. Atividade física na água é excelente para lipedema, porque ajuda no processo de circulação também. Então, o que eu quero que vocês levem dessa parte é que não precisa fazer mais, tem que fazer melhor, tem que fazer estrategicamente, né, e colocar essa pitada aí de autoconhecimento para saber o que funciona para cada um. E outro ponto que eu gosto muito de trabalhar, é a mentalidade. Sempre quando a gente fala de alguma coisa crônica, de alguma doença crônica, a gente tem que pensar no longo prazo.
para pensar no longo prazo, a gente pode, por muitas vezes, se sabotar. Então, começa muito empolgada, começa querendo fazer 1000 coisas, mas aí chega algum momento, cansa e não faz mais nada. Então, entender, né, o que sabota a nossa mente nos faz ter mais consciência e nos faz aderir melhor ao protocolo alimentar. Nos faz conseguir seguir aquela dieta de uma forma mais adequada, mais consistência. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês, tá? Lembra que eu tinha comentado lá do estresse, do cortisol, da culpa, né, e o que era a relação lá também com o intestino. Então, quando a gente tá muito estressado, a gente tá com cortisol elevado. Cortisol elevado ativa nosso sistema de luta ou fuga. Esse sistema de luta ou fuga, ele manda sangue para os nossos músculos, porque a gente precisa lutar ou fugir, né? E não tem sangue no nosso sistema digestório. Diminui, na verdade, né? O sangue do nosso sistema digestivo. Aí que fica aquela dificuldade quando a pessoa tá muito ansiosa, muito nervosa, que às vezes não consegue comer e parece ter uma bola no estômago. Ou aquele frio na barriga quando toma um susto. É justamente o sangue saindo ali do sistema digestório. Estresse alto, cortisol alto, tem uma piora do meu processo de digestão, e isso piora meu intestino. Então, por isso que existe essa relação muito forte de intestino-cérebro. Então, quando a gente fala de lipedema, a gente precisa cuidar dessa parte emocional junto. Essa mulher muitas vezes tem culpa, não gosta daquela perna, fica estressada por causa disso. Eu já vi relatos, assim, de mulheres me falarem que não queriam ter aquela perna, né? Que achavam horrível. Então, é se tratar com um pouquinho mais de gentileza, com um pouquinho mais de carinho, em primeiro lugar, né? Que aquela perna me leva pra tudo que é lugar. Ela faz, né, eu me movimentar, ela faz eu caminhar, ela faz eu ser ativa. Então, a gente precisa valorizar. E não ter, né, essa briga interna, nesse sentido, né? E aí, eu trago um contraponto pra vocês pra dizer o que é autocompaixão, né? Autocompaixão é quando a gente consegue ter mais empatia e carinho consigo mesmo, mais gentileza consigo, né? Então, vamos pensar numa história que uma amiga de vocês tinha se planejado para perder 9 quilos em 3 meses, e aí foi na nutricionista e só perdeu 6. Ela ficou muito chateada. Ela tava se chicoteando porque, poxa, eu me programei ali, me organizei para perder 9 e só perdi 6. Essa amiga tá contando essa história para vocês, o que vocês vão falar? Ah, tu teve um resultado legal, tá tudo certo, fica bem, não, tu tá em movimento, tu tá evoluindo, né? Então, a tendência é a gente falar pro outro com mais carinho. E aí, quando é com a gente, o que a gente fala? Ah, tu não conseguiu cumprir o que tu tinha falado? Olha aí, ó, era pra tu ter perdido 9 quilos. Como que tu só perde 6? A gente se julga e se critica demais. Isso aumenta a carga de estresse, isso aumenta a culpa, isso só piora a relação com a comida e com o corpo. Então, por isso que eu sempre falo, né, dessa importância da gente modular esse eixo intestino-cérebro. E aí eu proponho já pra vocês um momentinho de relaxamento, só de controle da respiração, que é uma das técnicas que são importantes pra gente gerenciar o estresse, que é a respiração quadrada. Então, vocês vão fazer uma inspiração em 4 segundos, segurar por 4 segundos, solta por 4 segundos e segura o pulmão por 4 segundos. Vamos fazer isso uma vez só, para vocês conhecerem e saber como dar uma modulada aí na frequência cardíaca. Então, eu vou contando para vocês e vocês vão fazer com calma. Então, já relaxa, senta na cadeira mais confortável, solta a perna, fica bem tranquilo aí onde vocês estiverem. E vamos começar. Inspira em 1, 2, 3, 4, segura 1, 2, 3, 4, solta 1, 2, 3, 4, segura 1, 2, 3, 4. Então, só de fazer, né, já parece que já baixa, assim, uma calma, uma tranquilidade, a frequência cardíaca melhora. Então, comentem aí pra mim o que vocês acharam, assim, dessa respiração, se já tinham exercitado ou não. E ela é super importante pra gente modular esse eixo intestino-cérebro, gerenciamento do cortisol e antes de comer também é uma estratégia maravilhosa pra gente melhorar a digestão. Então, o que a gente aprendeu hoje? A gente entendeu que não é falta de disciplina, a gente entendeu que tem esses 3 eixos que a gente precisa cuidar no lipedema, inflamatório, circulatório e hormonal, que o intestino influencia muito em todo esse processo, né? Que a gente precisa fazer atividade física, mas ela precisa ser com inteligência e com autoconsciência, aí eu preciso desenvolver, né, o que funciona pra mim e o que não funciona, e que essa mentalidade faz parte desse processo, né? Eu preciso pensar na constância e no longo prazo. Então, na parte inflamatória, é a gente entender que é desinflamar antes de emagrecer e que o intestino vai ter muita influência nisso. Na parte circulatória, é ter um movimento adequado, o estímulo linfático e hidratação, né? A parte hormonal, existe a individualidade biológica, então, por exemplo, eu falei lá do eixo do estrogênio, por que as mulheres, às vezes, em períodos da vida falam de piora? Ah, comecei a ter sintoma quando eu fiquei menstruada, comecei a ter sintoma depois da minha gestação, ou na minha menopausa, ou perimenopausa, porque tem a oscilação dos hormônios e piora, muitas vezes, né, esses sintomas. Então, quando a gente controla todos esses eixos, a gente tem menos inchaço, menos dor e mais leveza. A gente precisa trabalhar com isso como uma orquestra, todos juntos, né? Então,
Agora vocês, né, precisam de um caminho, entender o problema apenas, né, não vai bastar para resolver. Fazer sozinho, às vezes, é muita informação, parece confuso, o que eu preciso cuidar primeiro, né? A gente precisa ter uma estratégia que seja integrada com esses 3 eixos, inflamatório, circulatório e hormonal. E é interessante um passo a passo que seja prático e sustentável, para não ter perda de tempo, né? Então, quando eu quero aprender alguma coisa, eu vou lá num local que eu sei que vai dar uma informação de qualidade, que eu sei que vai ter um passo a passo, para eu acelerar aquele processo. Então, o grande objetivo que a gente quer aqui é justamente acelerar esse processo com algo que vocês consigam implementar. E para isso, né, surgiu então o SOS Desinflama Lipedema, que é justamente levar vocês da inflamação à leveza em 8 semanas. E antes de apresentar, quero mostrar aqui o depoimento da Michelle, que teve um resultado muito legal. Então, deixa eu colocar o videozinho dela. Aqui de medidas ela me diminuiu 4 centímetros de cintura, 5 de abdômen, 3 de quadril, 2 de coxa e 3 de panturrilha. E aí eu vou mostrar o relato dela. Oi, eu quero deixar meu depoimento sobre o desafio Desinflama. Foram 21 dias seguindo o protocolo. Foi muito bom o resultado final. Eu sinto as minhas pernas muito mais leves, desinchadas e até alguns centímetros menores. Então, assim, trazer conforto, leveza para o dia a dia, isso foi o que mais me chamou a atenção de como a nutrição pode auxiliar nesse sentido. Com certeza, eu vou fazer os próximos. É muito legal a gente ver, né, que é possível ter essa melhora desses sintomas, se sentir melhor com lipedema. A Raquel falou ali que treina 4 vezes na semana. Qual a atividade física mais recomendada para quem é sedentário? Atividade física de baixo impacto, né? Então, que não tenha tanto pulo, que não tenha tanta carga nesse sentido e evoluindo aos pouquinhos, né, pra gente conseguir ter uma melhora. A vascular me diagnosticou linfedema, porque já tive câncer de mama. E também tenho lipedema, porque senti dores nas pernas. Então, linfedema é diferente de lipedema. E pode ter linfedema quem tem lipedema. Então, por exemplo, existem 4 graus de evolução ali do lipedema, 4 estágios. E o último estágio é aquele estágio que é quando tá mais comprometida essa perna, que aí já tem alteração no sistema linfático. Aí tem linfedema também, que aí a perna fica muito inchada, às vezes o pé tá inchado junto. Uma grande característica, assim, que nos diferencia de lipedema e linfedema é quando a gente olha a perna do lipedema, ela é inteira. E o pezinho é magro, né? O pé é preservado. E quando tem linfedema, às vezes o pé é muito inchado também. Então, para fazer essa diferenciação, é importante, né, um cirurgião vascular para diagnosticar, né, se tem linfedema junto também ou não. E aí a Berenice perguntou aqui se pode ter no braço. Sim, existe um tipo de lipedema que pode, né, sim ter na região aqui do braço, né, nessa regiãozinha que a gente observa, e mesma coisa, a mão é preservada, a mão é magrinha, e aí tu vê o braço, tu olha pro corpo daquela mulher, tu vê que o braço é desproporcional, às vezes aqui é fininho, né, e o braço é maior, mas normalmente é junto com a perna esse tipo, né, vai ter alguma alteração na perna e também vai ter alteração no braço, e aí quem tem no braço tem muita sensibilidade, as mulheres que eu avalio, assim, às vezes mal encosta no braço ali, é muita dor, muito desconforto. Agora eu proponho para vocês um momento mais, né, de relaxamento, a gente já fez o exercício de respiração, agora eu quero fazer um outro exercício com vocês, que é de conexão com o corpo, que é de vocês, né, se conectarem ali. Então, mesma coisa, dá uma relaxada, senta mais confortável, solta o ombro e fecha o olho. Fecha o olho e a gente vai começar a sentir lá o pé, como que tá no encosto no chão, se tá com calçado, se tá com chinelo, se tá de pé no chão. Vai sentindo subindo ali no tornozelo, o encosto da perna onde está sentado, se tem alguma roupa, se está sentindo a roupa ou não. Vai subindo ali na base da coluna. Se está encostado, sente, né, o encosto na pele. E agora foca na região do rosto. Relaxa ali entre os olhos. Relaxa aqui o maxilar. Solta a língua lá dentro da boca. Faz uma respiração bem profunda e solta. E agora, com esse olhinho fechado, eu quero que por um segundo vocês pensem em acordar amanhã sentindo essa perna mais leve, sentindo vocês colocando uma roupa mais confortável, que não aperte tanto, que tu te sinta bem. Terminando aquele dia sem dor. Entendendo que esse corpo tá respondendo, tá tendo uma melhora, porque tu tá com o método correto, tu tá com consciência do teu corpo, tu tá conseguindo mudar teus hábitos e olhando pro longo prazo. Então, sente essa sensação, assim, de melhora, de conforto dessa perna e desse corpo saudável. E aos pouquinhos pode ir abrindo o olho aqui e voltando. E aí vocês me relatem aí se conseguiram se conectar ali durante esse exercício, se conseguiram sentir aonde eu estava falando, porque a nossa atenção a gente consegue modular ela. Então a gente consegue levar ela para onde a gente está, né, focado no momento. Então o exercício é justamente para isso, para ver que a gente consegue modular a atenção. Então no momento de ansiedade, se eu consigo concentrar na minha respiração, eu consigo melhorar e controlar essa ansiedade. No momento de compulsão alimentar,
que eu tô com um desejo de comer algum alimento específico, eu fazer um trabalho de respiração, de controle, eu consigo também melhorar. Então, é essa sensação de imaginar, né, esse conforto com essa perna mais leve, com essa perna mais confortável, que agora eu quero apresentar para vocês o SOS Desinflama Lipedema, um programa de 8 semanas, baseado em ciência e experiência, né, de uma portadora de lipedema, e a prática clínica de 15 anos de consultório. E o grande objetivo aqui é reduzir o inchaço, melhorar essa dor, melhorar essa circulação, vocês terem mais autonomia, né, porque não é só mais uma dieta, é uma consciência de corpo, né, pra gente melhorar esse lipedema. O que vai ter, então, no SOS? Vão ser 18 aulas em 3 fases progressivas. Lembra as 3 fases que a gente falou? Inflamatória, circulatória e hormonal? Então, vão ser 3 protocolos, 21 dias cada protocolo, e divididinho por fase. Então, quando vocês adquirirem lá o SOS, vocês não vão receber tudo de uma vez só. Vocês vão receber o primeiro módulo, que é o módulo focado em inflamação, com as aulas e todo o material para isso, para vocês aplicarem eles durante 21 dias, para já começar a ter todos essa melhora aí dos depoimentos que vocês já viram, né? Vocês vão receber também 3 aulas bônus em assuntos que estão aí, ó, bombando, né? Que é o uso do GLP-1, que são as canetinhas emagrecedoras no lipedema, que é uma aula sobre consciência e mentalidade e uma aula sobre suplementação no lipedema. E essas 3 aulas bônus a gente vai fazer ao vivo. Então, vou tentar organizar ali para mais no começo do protocolo de vocês, porque aí já vai ser um momento também para tirar dúvidas e, enfim, estimular vocês durante esse processo dos 21 dias. Então, esses 4 módulos vão ser liberados aos poucos, né? O primeiro da parte inflamatória, depois a circulatória e hormonal e o módulo bônus que a gente vai fazer junto. Tem 10 materiais ali, todos os protocolos em e-books bem visuais, então tem a organização da dieta para 21 dias, né? Com coisas bem fáceis, assim, de botar o olho e conseguir seguir. A gente vai ter 3 rituais de corpo, tá? Que eu vou ensinar cada um para ajudar na parte da pele, outro para ajudar na parte da drenagem e outro para ajudar, né, na questão da atividade física. E a gente vai ter 3 bebidas rituais por fase, uma com cada objetivo. Então, eu trouxe a minha aqui, que é a da fase 1, que é a anti-inflamatória, que é uma receita ayurveda, né, com vários temperos que são poderosos, né, na questão anti-inflamatória. E aí a gente vai ter uma bebidinha por fase. E delícia, eu uso ele todos os dias ali antes de dormir. Por ser portadora, eu preciso ter esse autocuidado comigo também, né? E, além dessas 3 bebidinhas, que pra mim é o bônus que vai ser o top, né, de todos, é o GPS do SOS. O GPS do SOS vai ser uma inteligência artificial que eu criei, que eu coloquei toda essa base aqui desses 3 protocolos para vocês terem acesso 24 horas. Então, é como se tivesse eu no bolso ali, no celular, né, disponível para quando você tem dúvidas. Então, por exemplo, tô perdida hoje, eu só tenho isso na minha geladeira. Lista lá na inteligência artificial o que tu tem em casa e pede para montar um prato que seja de acordo com o protocolo da fase 1. Aí tu fala lá a fase que tu tá e pede para organizar dessa forma. Eu tô me sentindo assim, assim, assim. Ou alguma coisa de mentalidade, né, de dificuldade de conseguir seguir a dieta. Aí essa IA vai te ajudar 24 horas, então, teve dificuldade, vai lá, coloca a informação. E vocês vão ter 1 ano de acesso a todos esses materiais, então não precisa ter medo de não conseguir dar conta, né, porque vai ter 1 ano lá para conseguir olhar tudo. Então, para quem já tem diagnóstico há mais tempo, que já fez várias tentativas, fez muita coisa e continua com sintomas, então esse SOS vai servir para ti. E para aquela pessoa que recém teve o diagnóstico, que não conhece ainda muito sobre lipedema e que não quer desperdiçar tempo, né, quer entender o que é realmente o melhor, né, então serve, né, para esses 2 mundos aí, para quem tem o diagnóstico mais antigo ou atual. Então, pra gente recapitular, o bônus vai ser esse GPS, que é a inteligência artificial, 24 horas, né, disponíveis para vocês. As 3 aulas do módulo bônus, elas vão ser ao vivo, comigo, já vai ser um plantão tirar dúvidas lá, para vocês ficarem 100% focadas e organizadas nesse protocolo. E os e-books de cada aula já estão disponíveis na plataforma, então, tanto das canetinhas emagrecedoras, dos análogos de GLP-1, como os outros e-books, né, já tem uma informação lá para vocês irem lendo, mas a parte, né, da aula a gente vai organizar ao vivo. E essa parte aqui é para as 30 primeiras, né, alunas que entrarem, é a jornada da mente magra. Então, a decisão, ela precisa acontecer agora, para quem tá ao vivo que vai ter, né, esse bônus. A jornada da mente magra são 14 aulas, com práticas diárias, focadas em mentalidade, né. Como eu falei, eu gosto muito de trabalhar a mentalidade, porque isso ajuda na constância e na disciplina. Então, para quando tu tem aquele pensamento, minha cabeça me sabota antes de eu terminar um projeto. Comecei uma dieta e comecei na segunda de manhã e terminei na segunda de noite, sabe? Essa jornada vai contribuir muito na tua mentalidade, né? Já fiz inúmeros desafios com as aulas da jornada e é muito incrível, assim, como melhora essa parte de mentalidade e autoconfiança. E as 20 primeiras, por isso que a decisão precisa ser online, né? Porque apenas as 20 primeiras vão ganhar o acompanhamento em grupo comigo. Então, durante 21 dias da primeira fase, que é essa fase mais importante do método, vocês terem um grupo ali para se apoiar. Então, eu sempre falo nisso, que o grupo é muito poderoso.
Então, eu gosto muito de trabalhar em grupo, acredito muito no poder do grupo. Então, quando uma tá com dificuldade, a outra vai ajudar ali, vocês terem essa troca. E com a minha curadoria ali dentro, né, dando suporte pra vocês. Então, vão ser apenas as primeiras 20 que vão ter acesso a esse grupo VIP. Por isso que a decisão é importante que seja tomada agora. Dessas 20, 5 vão ganhar vaga pra ficar as 8 semanas comigo lá no grupo. E aí, como essas 5 vão ganhar, a gente vai fazer surpresa, vai ser só pra quem estiver lá dentro, né? Mas que aí vai ser um acompanhamento integral durante as 8 semanas, os 3 protocolos, né? Com o grupo no WhatsApp. Então, se a gente fosse botar um valor em tudo isso, o investimento ali do programa com as 18 aulas, todos os protocolos, a inteligência artificial 24 horas para vocês, esse módulo bônus que tá super em alta aí, né? O uso dos análogos aí no emagrecimento e no tratamento também do lipedema, a jornada da mente magra, que é focada em mentalidade, esse grupo no WhatsApp, tranquilamente daria um investimento aí em torno de R$4.000. Mas, para quem tomar a decisão hoje, vai ser esse valor só para quem tiver online, é um benefício para quem tá aqui comigo, R$847 que dá pra fazer em 12 vezes de 87,60, tá? O preço normal depois do ao vivo vai ser 947. Então, por isso que a decisão é importante que seja agora, pra quem quiser entrar comigo, essas 8 semanas, vou colocar pra vocês aí o link já pra quem quiser adquirir, já tá fixado no chat. E garantir ser uma dessas primeiras 20 participantes, né, pra ter esse apoio em grupo ali no WhatsApp, essa parceria, né? E pra gente pensar, né, todos os custos também que se tem com lipedema, drenagem linfática, meias e roupas de compressão, suplementação, gasto com especialista, a gente tranquilamente vai ali R$1.000, R$2.000, né, por mês. E aí a gente fazer esse investimento na tua saúde, na tua informação, na tua qualidade de vida, pra tu conseguir ter melhora desses sintomas, te conectar com aquela energia que a gente, né, exercitou ali naquela meditação ali, de se sentir mais leve, né, se sentir mais confiante, e por um valor, né, que diluído ao longo de 12 meses é muito tranquilo e vocês vão ter uma informação de muita qualidade. A garantia é incondicional, então entrou, não gostei, quer cancelar, a gente devolve o investimento, tá tudo certo, sem pergunta, sem burocracia. Então, vale muito a pena, né? A decisão é de vocês. E é com muito prazer que eu digo, né, que vão ser as minhas queridinhas, porque vão ser a turma 1 do SOS Desinflama Lipedema. Então, é um privilégio meu, é um privilégio também para vocês terem esse selo aí de turma 1. Todas as pacientes que eu mostrei aqui, os relatos foram pacientes minhas de acompanhamento, né, individual, que participaram desse processo, como vocês vão participar. E agora, para ter, né, a gente conseguir ampliar isso, mais mulheres terem acesso, por isso, a intenção de criar o SOS Lipedema. Então, não vai ter outra turma com esse valor, né, não vai ter outra turma com esses bônus que eu vou estar tão presente assim com vocês. Quem fechar, fechou, não vamos ter a segunda chance, né. Mas não adia, né, o alívio dos teus sintomas, pra tu começar a te sentir bem. Então, vocês viram ali os relatos, né, que 10 dias a gente já consegue ver melhora de sintoma. É muito incrível, assim, o quão rápido a gente consegue melhorar quando a gente tem a estratégia correta, né. Então, agora, vocês têm 3 caminhos: ignorar a informação que a gente viu aqui, tentar fazer sozinha com as informações que vocês aprenderam, ou dar o próximo passo comigo, né, com um método validado, tendo o GPS do SOS aí a dispor de vocês 24 horas para auxiliar nessa jornada com os maiores desafios que acontecerem. Então, só vocês que podem decidir, mas eu tô aqui 100% pronta para ajudar nessa jornada, né, e muito motivada aí pra gente ter um trabalho muito legal. Então, espero vê-las no SOS Desinflama Lipedema. Vão ser só 20 que vão ter ali o privilégio do grupo, as 30 primeiras vão ter o privilégio da jornada da mente magra. Então, quero vê-las, né, do outro lado comigo, desinflamando esse lipedema durante esse período aí de 8 semanas, com várias estratégias interessantes pra gente melhorar esses sintomas, tá certo? Então, uma boa noite a todas e quero vê-las, né, aqui do outro lado comigo.